Aqui é a Giovana do Responde Aí. E hoje a gente vai bater um papo sobre escoamento laminar e turbulento e perda de carga. É o seguinte, você sabia que estudar a mecânica dos fluidos também é estudar encanamento? Olha só que maravilha! Então você já está pensando naquela infiltração que deu na sua casa ontem? Então, quando a gente estuda encanamento aqui em McFlu, a gente está focando nas tubulações, nos escoamentos que estão acontecendo dentro dos canos, também nas válvulas, né? Que regulam o escoamento de um duto para o outro. Bom, mas o que eu quero te falar é que no escoamento interno e viscoso, o que está acontecendo? O fluido está sendo limitado pelo duto. O escoamento está acontecendo internamente a essa parede. E quando eu falo que o escoamento é viscoso, significa que tem atrito entre as camadas dos fluidos, certo? Então vamos lá. Para aprender os tipos diferentes de escoamento, a gente precisa aprender sobre o número de Reynolds. Então vamos falar sobre ele. O número de Reynolds é um número adimensional, ou seja, ele não vai ter dimensão, então não tem unidade. Show de bola! E ele é ρVd sobre μ. Te garanto que até o final do período a gente tá com isso daqui no nosso coração. Beleza? Ok. E aí, quem é cada uma dessas variáveis? Rho é a massa específica do fluido, μ é a viscosidade dinâmica do fluido também, V é a velocidade do escoamento e D, né, pode ser D maiúsculo ou D minúsculo, é o diâmetro do tubo. Aqui eu coloquei as unidades no sistema internacional, ok? Bem, e o que a gente faz com isso? Para que serve o Reynolds? O Reynolds serve para identificar qual tipo de escoamento a gente está tendo, beleza? Então aí a gente pode ter escoamento ou laminar ou turbulento. Esses são os tipos principais que a gente vai trabalhar. E o escoamento laminar, olha só como é que ele acontece. Imagina aqui que a gente colocou um corante acompanhando o escoamento desse fluido dentro desse tubo. Repara que ele ficou comportadinho, seguindo a mesma camada, justamente porque no escoamento laminar, as camadas elas vão se mantendo e ficam mais organizadas. Agora, no turbulento, o corante entrou aqui numa camadazinha e ele se misturou bastante com as outras camadas, justamente porque no escoamento turbulento, as camadas do fluido estão muito mais desorganizadas, certo? Então é assim que funciona cada tipo de escoamento, beleza? O que acontece? No laminar, o Reynolds é menor que 2.300 e no turbulento o Reynolds é maior que 2.300, por isso que tem a ver Reynolds com escoamento laminar e turbulento, ok? Bom, e aí o que você pode estar pensando? Para que eu vou querer um escoamento laminar ou um turbulento? Se você quiser que o fluido já vai se misturando ao longo, né, dele passar por essa tubulação, coloca um escoamento turbulento, um Reynolds maior que 2.300. Se você não quer que se misture ou que se misture menos, aí você vai projetar para um escoamento laminar, certo? Vamos lá ver então da onde que eu tirei esse 2.300? Por que acima dele é uma coisa e abaixo dele é outra? Porque esse 2.300 ele é o Reynolds crítico. E o que acontece? O Reynolds crítico, ele determina o ponto da transição do tipo de escoamento. Então é o seguinte, aqui o Reynolds, certo? O Reynolds maior que 2.300, o escoamento é turbulento. Menor, ele é laminar, certo? Por que eu estou falando 2.300? Esse é o valor do Reynolds crítico para o escoamento interno, certo? Então dentro de uma tubulação, dentro de um duto. Ok? Se for escoamento externo é de outro jeito, mas a gente estuda escoamento interno aqui, beleza? Ok, então eu vou te dar uma notícia. Na prática, existe uma faixa de transição. Como assim? O que acontece na prática é isso daqui. O 2.300 está aqui, um pouquinho acima dele, de 2.300, não vai ser exatamente turbulento. E um pouquinho abaixo de 2.300 não vai ser exatamente laminar, vai estar numa faixa de transição. E aí, Gi, agora acabou tudo, danou-se? Não, relaxa. Por quê? Porque, para simplificar, a gente vai usar o ponto, né? 2.300, no nosso caso de escoamento interno. Mas, só para você saber que na prática é uma faixa. Mas nos exercícios você vai ver que quando for um escoamento turbulento, vai dar um número bem maior que 2.300. E quando for laminar, vai dar bem menor que 2.300. E aí a gente está garantindo que é turbulento ou laminar. Beleza? Vamos ficar seguro aqui no 2.300. Agora vamos ver sobre o escoamento, encontrar esse número de Reynolds, né?
Bom, o número de Reynolds, então, ele está associado ao tipo de escoamento, isso que a gente está vendo aqui. E eles vão depender de quem? Não só da velocidade, como também do fluido, ou seja, da massa específica e da viscosidade e da geometria do duto, ou seja, do diâmetro desse duto. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode pensar que simplesmente tendo uma velocidade alta vai ser turbulento, ou tendo uma velocidade muito baixa vai ser laminar. Só que a gente tem que lembrar dessas variáveis. Vamos lá ver isso no exercício? Determine se os escoamentos são laminares ou turbulentos. Considere nos dois casos que a velocidade é 0,4 metros por segundo e o diâmetro 0,05 metros. Lembrando que o primeiro caso é a água, com esse ρ e esse μ, e aqui o ar, que tem o ρ aqui, a massa específica, e o μ também. Repara que eles são bem diferentes, são fluidos bem diferentes. Vamos lá! Lembrando que para determinar se é laminar ou turbulento, eu não olho simplesmente a velocidade, eu olho o ρVd sobre μ, o nosso querido Reynolds. Ok, daí fazendo o Reynolds da água, substituindo todas essas variáveis para a água, a gente encontra 2 vezes 10 à quarta, ou seja, 20.000. E para fazendo com o ar, substituindo as variáveis do ar, a gente encontra aproximadamente 1.400. Repara que no primeiro caso, a gente tem um número maior que 2.300, ou seja, com a água esse escoamento é turbulento. E aqui é um número para o ar menor que 2.300. Então, para o escoamento do ar, esse escoamento é laminar. Reparou só? Então a gente precisa do Reynolds para descobrir se o escoamento é laminar ou turbulento. Não basta ver velocidade, certo? Ok, então agora vamos aprender sobre outra variável importante aqui em escoamento interno, que é a perda de carga, que é definida por esse HP, ou seja, Harry Potter. Brincadeira, gente. É o seguinte, a perda de carga, ela vai estar relacionada com o escoamento interno acontecer como, Ele acontece em volta dessa parede, dentro dessa parede, na verdade. E aí, o atrito do fluido com a parede vai gerar o quê? Uma perda de energia. A gente vai ter uma perda de energia por causa desse atrito. Agora, vamos dar uma olhadinha na equação da energia, já que a gente já falou dela. A gente falou em energia, vamos falar da equação da energia. A equação da energia tem desse lado os termos associado à pressão, associado à energia cinética e associado à energia potencial gravitacional. Aqui também vai ter esses termos, mas também vai ter essa perda de carga. Por que eu estou falando de perda de carga e não de perda de energia? Porque as parcelas da equação da energia, repara que no sistema internacional elas estão em metros, elas não estão em joules. Então aqui não vai ser uma perda de energia. A perda de carga, então, ela é associada a uma perda de energia, mas ela é representada em metros, certo? No sistema internacional. Então é por isso que a gente chama de perda de carga. Apesar dela estar associada com uma perda de energia, ela não é medida em joule. Mas e aí, a gente tem uma fórmula para isso? A resposta é sim, temos fórmula. Vamos lá. A fórmula da perda de carga é esta daqui. Tchararam! Ela é F, que é o fator de atrito, vezes L sobre D, vezes V ao quadrado sobre 2G. Quem é esse L e quem é esse D, L é o comprimento do duto, D é o diâmetro dele, do duto, e V é a velocidade do escoamento. Repara que quanto maior for o L, maior for o comprimento, maior vai ser a perda de carga, então mais vai perder, certo? Carga. Quanto menor for o diâmetro, maior vai ser a perda de carga. Por que isso? Porque quanto menor for o diâmetro, maior vai ser a importância da parede ali. E aí parede está envolvendo a perda da energia, consequentemente a perda de carga. Bem, e como é que a gente calcula esse fator de atrito? Porque esses outros valores são dados, comprimento, diâmetro. Como é que é o fator de atrito? Ele depende do tipo de escoamento. E aí, se for laminar, o Reynolds vai ser maior que 2.300, E a gente calcula o fator de atrito como 64 sobre Reynolds. Mas se o escoamento for turbulento, esse fator de atrito ele vai depender não só de Reynolds, como também da rugosidade relativa. E para isso a gente vai usar o diagrama de Moody, mas isso é cenas para os próximos capítulos. O importante é que o fator de atrito laminar é calculado por 64 sobre Reynolds. Agora, ok? Vamos fazer um resumão, então?
O nosso resumão diz o seguinte, que o escoamento laminar é definido por Reynolds menor que 2300 e o turbulento por Reynolds maior que 2300. Reynolds é ρ VD sobre μ, um número adimensional, e a perda de carga é definida por esta fórmula, sendo o fator de atrito, no caso laminar, 64 sobre Reynolds. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!